Muito bom dia a todos, já estamos no ar com Caminhos de Luz, sempre aqui pela Sim TV. Hoje vamos falar sobre médiuns, mediunidade e desenvolvimento mediúnico. Todos nós acredito que sim, porque hoje é muito difundido a respeito da mediunidade, né? O que é? Mas vamos levar à luz da doutrina espírita esse conhecimento, sabendo que não é uma questão exclusivamente espírita a mediunidade. Ela tem em todas as crenças, em todo o mundo, em todos os povos. Então a gente vai conversar um pouquinho sempre com ele, seu Altamir da Cunha, que continua aqui conosco e vai nos ajudar nesse entendimento desse tão importante assunto. Agora, convidamos você a pensar em Deus e Jesus e fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todos sempre. Que assim seja. Então, você vai acompanhar conosco um assunto importante, interessante, e tenho certeza que talvez pode lhe ajudar bastante. Médios, mediunidade e desenvolvimento mediúnico. É daqui a pouquinho, não sai daí. Muito bem, já estamos de volta. Vamos conversar hoje, ele que continua aqui conosco e vai falar sobre médios, mediunidade e desenvolvimento mediúnico, é o nosso querido amigo, seu Altamir da Cunha. Seu Altamir é matemático, funcionário público, conferencista espírita, escritor, radialista, tem 2 programas no interior aqui do nosso estado, programas espíritas, né, que levam conhecimento espírita. Bom dia, seu Altamir. Bom dia. Agradecemos a participação mais uma vez, né, e nos propomos aqui a dar o nosso recado. Seu Altamir, quem agradece sempre somos nós, e tenho certeza que o nosso público, a gente precisa de pessoas assim, que de uma forma simples consigam falar a respeito de esses assuntos importantes, alguns polêmicos, né, outros mais fáceis. Semana passada a gente falou sobre milagres, seu Altamir, e a mediunidade, o médium e o desenvolvimento mediúnico também pode estar inserido, né, na questão do milagre? Muitas vezes o que nós vemos, as pessoas relatam como milagre, a questão de cura, atribui-se à participação da mediunidade, né? Nas casas espíritas é comum, mas não quer dizer que também essa participação de espíritos desencarnados e a mediunidade seja apenas na casa espírita. Muitas vezes, entre aqueles que não aceitam, a participação é constante. Agora, atribuem outro nome. Alguns dizem que é o Espírito Santo, alguns dizem qualquer nome que crie, mas na verdade é um espírito desencarnado que, com a permissão de Deus, atua para que se realize algum trabalho em benefício, quem sabe, de orientação, de esclarecimento, do desenvolvimento de alguém. Para quem não sabe, gente, médio significa um meio a qual o espírito recorre para comunicar, às vezes de várias maneiras, né, seu Altamir? Através da fala, através da escrita, como no caso do livro O Milagre, que a gente apresentou semana passada, e tem vários tipos de mediunidade. Né? É o intermediário, né? Isso. Intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Então, todo aquele que se coloca numa posição de intermediário para que haja essa comunicação, essa inter-relação do plano material com o espiritual, quer queira ou não, é um médium em si, um intermediário. Exatamente. Seu Altamir, são muitos os candidatos ao desenvolvimento das faculdades mediúnicas, preocupados exclusivamente com as expressões fenomênicas. Acreditam que as forças espirituais são restritas ao mecanismo de forças cegas e fatais, dispensando desta forma a preparação e a disciplina. Qual a orientação que podemos transmitir a esses médiuns? É que esses médios se conscientizem da utilidade e da grandeza da mediunidade. Porque não se pode simplesmente achar que a mediunidade é simplesmente um instrumento para que nós apenas nos comuniquemos com o plano espiritual. Tem que ter um resultado. Com a comunicação do plano material com o espiritual, vem a orientação, o esclarecimento para a transformação da humanidade.
Não é uma questão apenas de, eu estou me comunicando como antigamente fazia, a comunicação através dos copos. Então servia apenas de quê? De lazer. Isso. Nos salões de Paris, por exemplo, quando Allan Kardec, ainda sem conhecer, né, esse fenômeno, ele foi convidado a participar, o que existia? Eram famílias parisienses que reuniam-se nos salões, onde uma mesa ali fazia o movimento, faziam perguntas, tinham letras ou coisas assim, e ela respondia com batida sim, não, coisa desse tipo. Então aquilo era um prazer. No entanto, quando existe o bom senso, Allan Kardec, quando foi convidado, rejeitando a primeira vez, o primeiro convite, depois então ele foi, e começou a observar que não existia ali apenas um fenômeno em si, era algo mais. E começou a fazer perguntas que realmente tivessem resultados positivos, começou a observar de outros que já tinham feito também o trabalho e organizou o que resultou na doutrina espírita, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Muito bem. Um dos grandes obstáculos, seu Altamir, a um satisfatório desenvolvimento da mediunidade é a pressa. Ou seja, a pessoa já chega na casa espírita e já quer trabalhar, né, com a mediunidade. Que orientação se poderia dar àqueles que são apressados com relação ao desenvolvimento da mediunidade? Para isso eu vou até, Giseta, aproveitar aqui a orientação nesse caso do espírito Leon Denis, no livro No Invisível. Olha o que ele diz. A boa mediunidade se forma lentamente no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Depois de um período de preparação e expectativa, o médium colhe o fruto de seus perseverantes esforços, recebe dos espíritos elevados a consagração de sua faculdade amadurecida no santuário da alma, ao abrigo das sugestões do orgulho. Veja bem, tudo tem que ser no seu tempo, nós não podemos apressar. Se nós temos uma árvore frutífera e nós simplesmente antes do tempo tiramos fruto, nós vamos ter um fruto amargo, ácido e não tem um sabor agradável. Da mesma forma, a mediunidade, vamos dizer, é um fruto que vai se desenvolvendo, que é preciso nós termos paciência. Primeiro, nós todos temos uma proteção natural, fluídico-magnética, que quando nós simplesmente transgredimos, apressamos, nós podemos, vamos dizer assim, ferir isso aí e deixar aberto o campo para que espíritos obsessores possam atuar sobre nós. E quando naturalmente vamos nos propondo ao trabalho, a própria espiritualidade trabalhando, nós vamos, a proporção que vamos nos adentrando a essa comunicação, nós vamos criando uma proteção natural, magnética, para que se torne menos, vamos dizer assim, sensível à participação de certos obsessores. Eu acho que é por isso, Altamir, que normalmente essas pessoas que quando começam a aflorar a mediunidade, ficam mais suscetíveis, né, a espíritos menos esclarecidos, né, esses espíritos mais inferiores. Eu acho que é devido a essa ânsia, né, de querer desenvolver logo, ou sei lá, às vezes se acha uma pessoa muito especial, porque tem disso também, Exato. Né? E tem que ver também que para todo o trabalho, toda proposta que nós temos de realizar algo, até numa profissão que for, você tem que conhecer. Nós não vamos lidar com instrumentos sem conhecer. Se você vai se propor a trabalhar com computador, você tem que conhecer o computador, saber como funciona. Se você é uma pessoa policial, por exemplo, vai trabalhar com armas, tem que se propor a conhecer o funcionamento, como utilizar, para que não utilize de forma indevida que venha lhe prejudicar. A mediunidade pode ser considerada, em certas circunstâncias, como uma faca de dois gumes. É simplesmente neutra, porque não veio para fazer mal, nesse ponto, mas nós podemos transformar num grande mal quando utilizamos indevidamente. Isso. Ela veio, na verdade, como instrumento para facilitar essa comunicação e nós nos enriquecermos pelo conhecimento daqueles que já passaram pela experiência no corpo físico e hoje se encontram no plano espiritual, mais aperfeiçoado, mais bem orientado. Mas existem aqueles também oportunistas que simplesmente poderão utilizar da mediunidade para prejudicar. Que não chega a ser uma responsabilidade da mediunidade em si, é da própria pessoa que a tem, que não a utiliza devidamente, né? E na questão do desenvolvimento mediúnico, o que se orienta é exatamente isso. Nós somos espíritos que não estamos tendo a primeira oportunidade reencarnatória. Nós já vimos com outras experiências, nós construímos, nós destruímos, nós criamos amigos, nós criamos inimigos. Então vejam bem, estes espíritos que se encontram desencarnados, muitas vezes não nos perdoaram, eles ficam na expectativa, né, de uma, vamos dizer assim, uma brecha para poder atuarem. Se nós não temos
a formação necessária, no esclarecimento, na mudança de comportamento, na vigilância que Jesus nos orientou, nós poderemos ser vítimas desses espíritos através das chamadas obsessões. Que infelizmente é muito comum, né? Senhor Tamir, o que dizer para aqueles médios que desejam se comunicar apenas com espíritos superiores? Mas isso é comum, hein? E que se sentem frustrados quando se comunicam com espíritos de nível mediano ou inferior. Nós orientaríamos para esses espíritos, com base nas orientações dos amigos espirituais, exatamente o que? Aquele que se propõe às boas amizades com o plano espiritual, procura exercitar boas amizades no plano material. Aquele que realmente quer se comunicar com espíritos superiores, procure se tornar também superior no comportamento e nas mudanças dos vícios que carrega. Aquele que realmente precisa sentir a presença do amor desses espíritos superiores, passe a amar. Aquele que quer uma boa comunicação com o plano espiritual, passe a se comunicar devidamente no cotidiano com aqueles que estão ao seu lado. Se nós não aprendemos a nos comunicar com aqueles que estão frente a frente conosco, na mesma condição de dimensão física, como é que vamos ter uma boa comunicação com o plano espiritual? Porque as boas companhias, Gisele, não dependem do que nós desejamos, mas do que nós nos fazemos merecedores pela harmonia vibratória que nós geramos. Verdade. Então, quando nós vibramos numa faixa elevada, nós vamos sintonizar com espíritos elevados. Da mesma maneira que nós estamos aqui na televisão, né? E muitas pessoas estão nos assistindo, mas tudo depende da sintonia. Se a pessoa chegar no seletor lá na sua televisão, mudar o canal, mudou a faixa, perde a sintonia conosco, vai sintonizar com outra emissora. Então, do mesmo jeito somos nós. A mediunidade é simplesmente resultado de sintonia. Aprendamos a sintonizar devidamente, nos harmonizando na responsabilidade, principalmente, porque mediunidade não é instrumento para leviandades. Muitas pessoas querem o exibicionismo com mediunidade, isso são compromissos que ele vai ter que resgatar amanhã ou depois. Ou seja, o que você é hoje é também as companhias que você atrai para perto de você. Exatamente. Se você é uma pessoa boa, boa só Deus é, mas vamos dizer que a gente tenta, né, Senhor Tamir, ser bom. Claro. A gente vai atrair espíritos bons também para nos auxiliar, para nos ajudar também outras pessoas, e o contrário também é bem verdadeiro, Exatamente. né? Quando o apóstolo Paulo faz aquela advertência de que nós somos rodeados de nuvens de testemunhas, é para que nós tenhamos mais cuidado exatamente nas nossas emissões mentais. E como médiuns, aqueles de nós que têm essa facilidade de comunicação com o plano espiritual, há um conselho, é de que tenha vigilância, manter, claro que nós não somos espíritos tão perfeitos de maneira que nós não tenhamos as nossas falhas, não estamos dizendo isso, nem com pretensão de perfeccionismo, mas pelo menos da vigilância para que nos tornemos mais, vamos dizer assim, sintonizados com os espíritos bons do que com aqueles espíritos maldosos e levianos que só nos conduzem o quê? Ao precipício, ao sofrimento, à dor e aos compromissos kármicos que muitas vezes exigem de nós dores e sofrimentos. Pois é, isso não precisa de muita reflexão para entender isso não, né, Senhor Tamir? Rapidinho a gente pega isso. Como espíritos em evolução e médios especificamente, encontraremos na vida um teste de múltiplas escolhas quanto ao caminho a seguir. Qual será, então, o caminho mais seguro quanto ao exercício da mediunidade? Exatamente. Na vida, em tudo, nós vamos ter múltiplas escolhas, né? Nós estamos num mundo onde nós vemos pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas que odeiam. Nós vamos ter tudo. Caminhos que nos conduzirão ao sucesso no futuro, ao que nos conduzem à desgraça, né? Então, tudo isso existe. Então, no que diz respeito à mediunidade, nós precisamos também nos conduzir. Existem vários caminhos, mas um só é o caminho seguro. E nós encontramos no Evangelho, nas palavras do próprio Mestre Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que nós queremos exatamente tirar desse ensinamento de Jesus, que não se pode ter a mediunidade separada, vamos dizer assim, dissociada dos comportamentos ético-morais do Evangelho, que o Evangelho nos traduz. É exatamente seguindo aquela lição que o Evangelho nos deu, que nós podemos realmente gerar o respeito das pessoas conosco e da própria espiritualidade para conosco. Muitas vezes as pessoas não sabem, muitos médios até, que pela mudança de comportamento, pela atitude de amor, ele passa a tocar o coração do próprio obsessor. E naquela tranquilidade dele, naquele amor para com o próximo, ele passa a gerar simpatia daquele obsessor por ele que muda de comportamento. É um processo de evangelização, Exatamente. né?
Não existe melhor evangelização do que a que vem através do exemplo. As palavras são palavras, mas o comportamento e a atitude de exemplar é a que realmente mais doutrina e mais evangeliza as pessoas. Recentemente, eu vou pedir desculpa porque eu não me lembro o nome do rapaz, mas um rapaz, ele é católico, né? E ele faz esse trabalho de mensagens espirituais, só que ele atribui só aos santos. Santo isso, ele está lá tocando o violão dele, não sei se o senhor já chegou a ver, ficou muito conhecido, saiu nas mídias aí de várias e várias. Então, aí ele está lá, ele chega um momento da missa, em que ele começa a tocar, dedilhar lá o violão e ele diz, santo fulano, está dizendo, aí diz o nome das pessoas que ele não conhece, está dizendo que você vai ter isso, que você vai melhorar, que continue, que ajude. Ou seja, são mensagens até, não vi nenhuma mensagem assim mais dura, mas mais mensagens positivas, de otimismo, para que aquelas pessoas consigam de alguma forma, né, alguma força para tentar lutar contra esses problemas. A mediunidade clara, sem sombra de dúvida, né, seu Altamir? Exatamente. Porque, como nós falamos, o fato dele se encontrar, às vezes, numa igreja católica ou evangélica, não quer dizer que a mediunidade não se faça presente. Quantas pessoas nós vemos que realmente tiveram nas suas atitudes, na maneira exemplar, a manifestação mediúnica. E eram católicos ou evangélicos, sei como for. E segundo a reportagem, ele tem ou busca ter uma vida irrepreensível, né, para ter o auxílio. Exatamente. E ele tem essa noção, né? Ele diz que precisa ter essa vida para que esses santos, né, a qual a gente chama de espíritos, possam vir interceder, como eles falam, a intermédio dele. Inclusive, nós já ouvimos, que saiu inclusive em jornais, na mídia, de pessoas de outras religiões, superiores, vamos dizer, de outras religiões, que disseram que realmente era possível a comunicação com o plano espiritual. Mas nós teríamos que nos fazer merecedores, sendo melhores. Então, veja bem, isso já mostra exatamente que não é invenção do espiritismo. A mediunidade existiu em todas as épocas da humanidade. Com certeza. Quem desejar, seu Altamir, cumprir a tarefa como médium e realmente desenvolver a mediunidade, deve então colocar as expressões fenomênicas da mediunidade em segundo plano e valorizar o seu desenvolvimento como espírito eterno? Como nós já falamos anteriormente, a necessidade do autoaprimoramento é fundamental. Algumas pessoas colocam no fenômeno a condição primordial, de maneira que às vezes até um interesse tão grande que as pessoas chegam a querer participar de uma reunião mediúnica sem estar ainda em condição para aquilo. Como se o fato da pessoa querer participar já fosse simplesmente uma pessoa que poderia ser aceita. E nós orientamos para ter todo cuidado, porque participação na reunião mediúnica deve ser um processo que vai sendo realizado através de observações dos diretores, dos dirigentes, para que aquela pessoa, antes se candidate a assistir a reuniões doutrinárias, passe a ter realmente um acervo de conhecimentos e também faça, quem sabe, se possível, necessitar, um tratamento espiritual, fluídico, através da fluidoterapia, da água fluidificada, de uma maneira geral, e possa, então, com o estudo, participar do estudo sistematizado, tudo, ele se candidatar como médium a ser um médium mais aprimorado. Então, primeiro tem que se pensar no aprimoramento íntimo daquela pessoa. As pessoas que não pensam assim, normalmente estão se comprometendo. Exato. Porque vão para uma reunião mediúnica, não têm as observações necessárias, não procuram ser vigilantes com aquilo, não selecionam os pensamentos e nessa questão de não selecionar, sintoniza de uma maneira precária, de uma maneira realmente inferior, sai da reunião e conduz para os seus lares a influência espiritual. Totalmente. Hein? Mesmo quando, poderemos dizer, numa reunião mediúnica, há proteção fluídico-magnética dos mentores espirituais, no entanto, quando a pessoa passa, sai daquela faixa de segurança, ele vai com a sintonia que ele manteve. Então, sintoniza com espíritos perseguidores que poderão complicar a sua vida. Muito bem, gente. E a gente, através de tudo isso que a gente está dizendo, a gente quer convidar você a conhecer obras. Tem várias obras relacionadas ao assunto. A série André Luiz fala, inclusive Missionários da Luz, é toda voltada para este assunto, mediunidade, mas também tem obras a qual a gente queria apresentar. A gente apresentou semana passada o Milagre, então tá aí quem quiser adquirir. Boa Nova, SEDAC, aqui em Natal, né? SEDAC, Boa Nova, Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, Livraria Alta de Souza, no Praia Shop, Banca de Revista Boa Leitura do Nordestão da Salgado Filho.
A gente quer dizer também, gente, que A Viagem, aquele livro que a gente também está sempre apresentando aqui, editado pelo Clarim, tem também agora para vender na livraria aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e na Saraiva, aqui no Midway Mall. Então, se você quiser adquirir também A Viagem, já tem na livraria da Federação e na Saraiva do Midway Mall. Então, vários temas muito importantes, todos eles trazem sempre informações à luz da doutrina espírita para você, mas de uma forma geral convida você a se melhorar, médio ou não, né, seu Altamir? O livro é sempre bom para isso. Pelo que foi exposto, seu Altamir, aqui, podemos afirmar que o desenvolvimento mediúnico vitorioso será sempre o que resulta do trabalho de autoaperfeiçoamento do próprio médium, não é isso? Exatamente. Isso nós devemos considerar, inclusive, as palavras de Jesus, até quando realizava certas curas com médiuns imprevidentes, que às vezes sintonizavam com determinados obsessores e tudo. Sempre que ele se propõe na cura, ele dizia para a pessoa não tornar a pecar ou errar. Lembra daquele paralítico, né, que se encontrava no poço de Betesda, guardando ser curado, e quando Jesus autorizou que ele se levantasse, né? Curou, no entanto encontrou alguns dias depois no templo orando e disse: eis que já estás curado, mas procure não errar mais para que não aconteça novamente. Então tudo está ligado ao comportamento, quer queiramos ou não, tudo que surge em nossas vidas, no campo orgânico, na situação da vida, é simplesmente relacionado com o espírito, não com obsessões, mas nós como espírito, pelo nosso comportamento, atraímos ou fazemos merecedor daquilo ali. E outra coisa bem importante, senhor Altamir, é a casa espírita também estar preparada a formar, não é formar, que muita gente diz assim, eu particularmente já escutei, que vai fazer curso de mediunidade para ser médium, não. Todos nós nascemos médios, segundo Kardec, a gente só vai aprender a utilizar essa mediunidade. Então, as casas espíritas têm que estar preparadas, né, principalmente com material também importante, a federação disponibiliza, né? Certo. Então, exatamente. Tem que se estudar, tem que se preparar. Às vezes nós poderíamos imaginar, numa reunião mediúnica, uma questão de amigos. Não, amigo, deixa participar. Não. Tem que ter disciplina. Às vezes a pessoa vai, é um médium, participa da reunião, aí um dia vai acompanhado por uma pessoa da família, não tem com quem lanchar e quer que deixe na reunião mediúnica. Não, não pode. Então isso aí precisa a gente ter determinação, porque desenvolvimento mediúnico é, antes de tudo, aprimoramento do espírito em si para merecer a boa sintonia, como nós falamos. Vai uma pessoa que não participa da reunião mediúnica, está com a mente muitas vezes... prejudica. Reviravolta, né? De pensamentos negativos, de tudo, vai complicar o ambiente e, quem sabe, pode se prejudicar. É verdade. Agora, senhor Altamir, tem uma queixa, vamos dizer assim, de alguns médios, a gente que trabalha lá no SEDAC, a gente que é responsável por essa área, né, da mediunidade, tem uma queixa que, às vezes, eu acho que é muito comum entre alguns médios, alguns trabalhadores que trabalham nessa área, é que determinadas casas fazem tudo muito fechado, ou seja, uma pessoa que chega, às vezes nem do próprio estudo é permitida a participação, ou então às vezes ela estuda lá, vamos supor, 5 anos naquela casa, e nunca lhe é permitido também nem conhecer o trabalho, nem chegar a esse trabalho, aí fica também complicado, né, Altamir? Esse fechar, muito fechado das casas espíritas. Se nós temos um trabalho de formação de médiuns, o médium não é somente aquele que recebe através da psicofonia, não é aquele que recebe apenas através da psicografia. O palestrante é um médium que vai utilizar ser intermediário do plano espiritual também, tá entendendo? Então precisa se preparar trabalhadores para a casa espírita, até porque no processo normal do tempo, nós que somos dirigentes de hoje vamos envelhecendo. E quem vai continuar o trabalho se nós não formarmos trabalhadores? Então, o trabalho de formação de médios deve ser um trabalho também pensando no presente e no futuro, para que essas pessoas estejam realmente preparadas psicologicamente e doutrinariamente a conduzir o trabalho. Então temos que gerar oportunidade. Bota esse aqui, que tal você que já tem um certo conhecimento hoje fazer o exórdio? Não, mas eu não... Não, você faz o que puder. O tempo é 10 minutos, por exemplo, de exórdio, mas se você fizer 2 minutos, o dirigente completa, não tem problema, você vai perdendo o medo, vai se adequando. Então nós vamos ajudando, colaborando, é um trabalhador a mais, é um intermediário a mais do plano espiritual para
transmitir a mensagem ao público. Então tá aí uma deixa até para os próprios dirigentes, né? Que é necessário sim haver uma disciplina, então, mas que ela não seja rigorosa ao ponto de às vezes impedir que esse trabalhador venha a realmente se tornar um trabalhador efetivo da casa, né? Que acontece, infelizmente. Exatamente. E tem que se dar oportunidade, porque, na verdade, mediunidade é algo sublime. O que resulta, às vezes, que as pessoas associam a mediunidade é questão de compromisso. Uma pessoa que, pela mediunidade, se obsidiou, não é questão da mediunidade, é uma questão dela, como o espírito que é do passado comprometido. Agora, no aprimoramento mediúnico, quem sabe ele vai superar isso aí. Pois é, gente. E nas obras de Kardec, no Pentateuco Kardeciano, que é a base da doutrina espírita, você vai encontrar muito mais informações acerca deste assunto, especificamente no livro dos médiuns, né? Exatamente. Acho que Kardec viu a importância tamanha do assunto e dedicou várias páginas explicando os tipos de mediunidade, a mediunidade na casa espírita, a obsessão, o laboratório do mundo invisível, onde explica esses fenômenos, né? A questão dos fluidos, a manipulação dos fluidos. Olha, gente, são muitos capítulos. São quantos eu não tenho aqui na minha mente? Não, assim em detalhe mesmo para lembrar. Eu também não tenho, mas são vários capítulos destinados especificamente a este assunto. Então, se você quiser conhecer, é baratinho um livro, né? Exatamente, tem lições muito baratas. R$10, então dá para você se afundar ali com o propósito de conhecer, se ajudar e ajudar seu próximo. E também com a leitura de outros livros, aquela linha, né, aquela série de André Luiz. Missionários da Luz. Missionários da Luz. Um livro muito bom. É um livro sobre mediunidade também, você vai ver várias situações, inclusive uma questão muito complicada na questão da mediunidade, na comunicação, é a identificação do espírito. Isso. Então tem um capítulo que ele traça porque muitos até espíritas se esbarram naquilo ali. Contrariam exatamente, porque querem uma mensagem que vem do plano espiritual ser tal qual eles imaginam. Não consideram, por exemplo, a questão da permanência do espírito no plano espiritual, as mudanças que ele realizou, a questão da influência do médium na comunicação. Então, tudo isso, a gente estudando, é aprimoramento mediúnico, porque nós vamos ser médium diretamente, quem sabe ostensivamente, vamos ser doutrinadores, vamos ser dirigentes, precisamos conhecer. Pois é, gente. E tem um detalhe aqui que eu vou falar para vocês, que é o Encontro Estadual de Evangelizadores, dia 21 e 22 de setembro, local Associação Espírita do Candelária. No primeiro dia, dia 21, é no sábado, de 14 às 20 horas. No domingo, dia 22, de 8h30 às 11h30. Participação especial, Lúcia Moisés, do Rio de Janeiro, lançamento do livro A Evangelização Mudando Suas Vidas. Mais informações, 3211-8518, Livraria da Ferne. Gente, a gente vai se despedir por aqui, agradecer a seu Altamir. Seu Altamir, que Deus o abençoe sempre. Esperamos outras oportunidades para conversar deste e de outros assuntos. Eu vou me despedir e seu Altamir vai finalizar. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Leiam os livros, O Milagre, A Viagem, Missionários da Luz e tantos outros. Então, fiquem com Deus e até o próximo domingo. É isso aí. Nós agradecemos a atenção de todos e a paciência, né, de nos ouvir até agora. E sempre nos dispondo a aqui estarmos de volta, contribuindo com o conhecimento espírita.